Amados irmãos e irmãs que aqui se encontram para esta Santa Missa das 9h da manhã, amados internautas do Facebook que neste momento assistem a essa transmissão e do YouTube que nos acompanham, neste domingo em que nós celebramos o início da 11ª semana do tempo comum, a igreja nos traz no evangelho de hoje um texto que nos conta sobre a escolha dos 12 discípulos, sobre o envio dos 12 discípulos e sobre os dons que Jesus lhes concedeu para realizar a missão. Esse texto, embora seja muito conhecido por nós, possui diversas passagens que precisam ser abordadas com mais profundidade. E por isso então nós distribuímos a reflexão das passagens principais deste texto pelas diversas missas que celebramos ou vamos celebrar neste domingo. Ontem, por exemplo, às 18h, nós já celebramos a missa do domingo, e nessa missa nós falávamos sobre um trecho desse evangelho que também merece destaque, quando Jesus pede aos seus discípulos que não se dirijam aos pagãos e nem às cidades dos samaritanos, mas sim às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ontem nós nos questionávamos por que Jesus fez esse pedido. Se os pagãos que não conhecem a Deus são talvez até o público prioritário ou o público que mais precisava de receber a mensagem, por que Jesus pediu isso? Infelizmente essa homilia não foi gravada e não tem como eu recomendar a você que assista para que você obtenha essas informações. Hoje pela manhã nós conversávamos sobre o versículo 36 do evangelho de hoje. Nós estamos em Mateus capítulo 9 e na missa das 7 falamos sobre o versículo 36. Jesus dizendo assim, percebendo que as multidões estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Nós refletimos sobre isso, sobre esse cansaço, esse abatimento, até mesmo dos dias de hoje, e sobre essa situação, essa circunstância de sermos como ovelhas sem pastor. Como é que Jesus lida com isso? Para você que gostaria de refletir sobre esse versículo, sobre esse assunto, nós recomendamos essa homilia. Ela não vai estar disponível no Facebook, tá bom? Para você que está no Facebook, eu informo que essa homilia vai estar no YouTube, no nosso canal Padre Wagner Eduardo, você pode assistir mais tarde. Para essa missa, eu quero conversar com você sobre uma parábola que Jesus conta, bem curtinha, mas cheia de significado e muitas vezes pouco explorada por nós nos textos, nas reflexões que fazemos. Depois que Jesus viu a multidão, depois que Jesus percebeu que a multidão estava cansada e abatida, depois que Jesus constatou que aquela multidão estava como ovelhas sem pastor, ele disse uma frase, versículo 37, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você pode repetir? Grande e os trabalhadores são poucos. E depois de fazer essa afirmação, Jesus faz um pedido. Versículo 38. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, nós vamos ficar nessa parábola, versículos 37 e 38, em que Jesus diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E depois ele nos ensina a pedir. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa frase
essa parábola, essa história, com certeza você já ouviu em alguma missa, em alguma palestra, em reuniões que você já participou. Quem já ouviu esse versículo antes, diga amém. Amém. Todos nós já ouvimos. Mas às vezes a gente não mergulha nesse texto para entender o que isso quer dizer. Por exemplo, a palavra messe. Você já parou para pensar no que significa isso, messe? Quando Jesus disse, a messe é grande, ele estava falando de quê? Você sabe o que significa a palavra messe? Com certeza não é uma palavra do nosso dia a dia. Alguém poderia dizer assim, ó padre, eu acho que a palavra messe significa a colheita ou a plantação. E eu digo para você, não é exatamente disso que Jesus está falando. Quando o termo messe é colocado, já tem aí um sentido espiritual. Sabe o que significa a palavra messe? É um tipo de plantação, mas não é qualquer plantação. Para você entender, nós vamos precisar de informações relacionadas a cultivo de plantas, a roça. Então, se você tem roça, se você frequenta roça, se você sabe um pouquinho de como as coisas funcionam na roça, você vai entender melhor essa homilia. Imagina um senhor, seu Zé. Ele tem uma propriedade de terra, ele tem uma roça. E ele está querendo ali nessa roça fazer o cultivo de milho. Então o que ele faz? Ele prepara a terra e lança sobre a terra as sementes de milho. Esse lançar sobre a terra as sementes de milho é messe? Não. Não é messe. É uma plantação. O milho é regado, a sementinha é regada, a terra é regada e começam a nascer as pequenas plantinhas da terra. Essas pequenas plantinhas que nascem da terra é messe? Não, ainda não. Começam a nascer as plantinhas, elas vão crescendo, os pés de milho vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Começam a brotar as primeiras espigazinhas, isso é messe? Não, ainda não. Ué padre, então a messe é quando? A messe é quando os pés de milho estão grandes, os frutos já apareceram e estão no ponto de colher. Você só pode chamar de messe uma plantação em que os frutos já estão prontos para colher. Se o fruto não está pronto, ainda não é messe, é só plantação. Amém? Amém. Então veja, Jesus está dizendo assim, a messe é grande. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, a plantação é grande, os frutos para colher são muitos. Mas aí você pergunta, mas de que plantação Jesus está falando? Quando ele fala a messe é grande, ele está se referindo a quê? Aqui nós temos uma simbologia muito profunda. Jesus parte do princípio de que no mundo espiritual as coisas são parecidas com o que acontece na roça de seu Zé. Lembra? Para seu Zé colher o fruto, o milho, ele precisa de quê? Ele precisa da terra, ele precisa da planta e do fruto. Amém? Amém. Então nessa parábola de Jesus, ele está se valendo desses três elementos, a terra, a planta e o fruto. Quem é a terra na parábola aqui? A terra é o mundo. E o mundo, você entende, o planeta onde nós habitamos. É como uma terra, é como se fosse poderíamos assim dizer, a roça
em que vai ser plantada a semente. E quem são essas sementes? São pessoas. Quem são essas pessoas? Você e eu. É você, internauta, que está aí nos assistindo pelo Facebook, você que está nos assistindo pelo YouTube. Nós somos a semente do Senhor, diga isso. Nós somos a semente do Senhor. Então veja qual é o raciocínio. Deus criou o planeta como a terra, como lugar em que Ele ia fazer uma colheita. E Deus separou você como uma semente e lançou você na terra. Responde uma coisa para o padre. Quando o seu Zé pega a semente e joga na terra, e coloca ela debaixo da terra, e vai molhando essa semente, seu Zé está querendo o quê? Qual é o objetivo final do seu Zé? O milho, o fruto. Amém? Amém. Deus, quando colocou você aqui na terra, Deus, quando lançou você como uma semente aqui nesse mundo, Ele tinha um objetivo. Qual é o objetivo de Deus? Os frutos. Deus espera que você dê frutos. Você tem a missão de dar frutos. Porque Deus não te plantou aqui de graça. Deus não colocou você nessa terra por acaso. Tem um porquê, tem um motivo. E o porquê é os frutos que Deus espera. Deus espera que eu dê frutos. Você pode repetir? Deus espera que eu dê frutos. O que Jesus está falando é isso. A terra está cheia de pessoas que estão preparadas para dar frutos, mas os trabalhadores são poucos. Aí Jesus diz: por que os trabalhadores são poucos? E por que precisam de trabalhadores nessa messe? Porque veja, e aqui eu quero que você entenda comigo. Seu Zé fez lá a plantação de milho na sua roça. Amém? Amém. A planta cresceu, brotou as espigas começaram a amadurecer. Você concorda comigo que se alguém não for lá e colher essas espigas, elas vão estragar? Sim ou não? Sim. Vão estragar. Tem que ter uma pessoa para ir lá e colher. Tem que ter uma pessoa para cuidar dessas plantas, porque você sabe, quando tem uma plantação, volta e meia aparecem insetos, pragas, que vão corroendo, que vão destruindo a plantação. Jesus está partindo do mesmo princípio. Às vezes você até quer dar frutos, mas acontecem coisas na sua vida que prejudicam os frutos que você quer dar. A planta, por exemplo, o que pode prejudicar a planta de dar frutos? Um exemplo, o calor muito forte do sol. Tem plantas que, se o sol estiver muito forte, o fruto dá pequenininho, peco, ou às vezes nem dá. Então tem que ter uma pessoa para estar ali protegendo a planta do sol, para estar ali regando a planta, não deixar que o calor mate as folhas da planta. Qual outro problema pode acontecer com uma planta que impede a planta de dar frutos? Pode acontecer, por exemplo, uma praga que começa a corroer as folhas, que começa a murchar os frutos. Tem que ter uma pessoa para cuidar, para adubar, tem que ter uma pessoa para olhar essa planta. Jesus está falando disso. Jesus está falando que nós somos como plantas, nós precisamos de cuidado. E você não vai conseguir dar bons frutos se você não cuidar primeiro da sua raiz.
A planta, para ela dar bons frutos, ela precisa ter uma raiz firme, forte, saudável. Eu pergunto para você, quais são as suas raízes? E qual a qualidade da raiz da sua vida? A planta, para ela dar bons frutos, ela precisa estar numa temperatura agradável. Não pode estar nem muito quente, nem muito frio. A sua vida, como anda? Será que você anda como essas pessoas que estão tão agitadas, que estão tão perturbadas, que não conseguem dar fruto nenhum? Porque uma coisa é certa, você já deve ter percebido isso. Quando você fica muito agitado, como se a temperatura ao seu redor estivesse muito quente, como se tudo ao seu redor estivesse muito agitado, você não consegue dar bons frutos. Você não consegue concentrar direito, você não consegue fazer suas coisas direito, você não consegue dormir direito, comer direito, a sua qualidade cai. É como uma planta. Se tiver muito calor, a planta não consegue trabalhar bem. A sua vida também, se tiver muita pressão em cima de você, você não consegue desenvolver muito bem. Mas se tiver muito frio também, a planta não consegue. E assim acontece na nossa vida. Se você está levando uma vida muito fria, ninguém vai te visitar, você não visita ninguém, ninguém te liga, você não liga para ninguém. Ninguém conversa com você, nem no WhatsApp, nem no Facebook, ninguém manda nem notificação para você. O que vai acontecendo? A frieza da sua vida vai comprometendo os seus frutos. Aí você já não consegue ter um melhor rendimento. Você vai trabalhar, mas o seu trabalho não é produtivo. Você vai ficando desanimado para fazer as coisas da casa. Está percebendo? Os seus frutos dependem da vida que você leva. Não adianta você ficar questionando, por que minha vida não vai nada para frente? Por que eu não tenho frutos para oferecer? Por que antes eu conseguia ter as coisas, hoje eu não consigo? Por que antes eu conseguia ter sucesso, hoje eu não consigo? Por que antes minha vida dava certo, hoje não dá? Talvez seja porque a planta da sua vida está sofrendo ataque. E o coronavírus é uma dessas coisas que está prejudicando você de dar frutos. Quantas pessoas por causa do coronavírus estão completamente deprimidas, tristes, abatidas, não querem saber de nada. Eu tenho atendido inúmeras pessoas que já tinham uma tendência à depressão e agora, por causa do coronavírus, estão de cama. Será que o coronavírus também não está prejudicando os seus frutos? Será que os frutos que você está apresentando hoje são proporcionais ao que Deus gostaria que você apresentasse? Os frutos do seu casamento, os frutos dos seus estudos, os frutos na sua família, os seus frutos na igreja, será que você está produzindo os frutos que Deus espera de você? Eu não estou dizendo isso nem para você se acusar, eu estou dizendo isso para você perceber que talvez os seus frutos estão comprometidos por causa das situações que estão acontecendo na sua vida. Jesus sabe disso. Jesus sabe que você é capaz de dar bons frutos. Jesus sabe que você é capaz de produzir grandes obras, mas Jesus sabe que tem muita coisa que pode te atrapalhar. E por isso então Jesus diz: os trabalhadores são poucos. As pessoas que precisam ou que poderiam ajudar você a produzir muitos frutos são poucas. Já percebeu isso? A quantidade de pessoas que aparecem na sua vida para te ajudar e a quantidade de pessoas que aparecem na sua vida para te atrapalhar. Qual é em maior número? As pessoas que aparecem para ajudar ou para atrapalhar? Diga para mim. Atrapalhar. E por que as pessoas que aparecem na sua vida em maior número aparecem para te atrapalhar? Porque o mundo não quer que você dê bons frutos.
E você pode saber disso quando você começar a dar bons frutos na sua empresa, no seu local de trabalho, quando você começar a demonstrar bons resultados, quando você começar a demonstrar bons resultados na sua família, e às vezes até dentro da igreja, vão aparecer pessoas querendo atrapalhar você. Para te ajudar vão aparecer poucos, para te incentivar vão aparecer poucos. Por isso Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas que ajudam a produzir frutos bons são poucas. Você tem que ter consciência disso. Isso não é só para você, isso é para todo mundo. Pessoas que ajudam são em menor número do que as pessoas que atrapalham. E Jesus então recomenda a você pedir ao Senhor da messe que mande mais trabalhadores para a sua colheita. O que Jesus está querendo ensinar para você? Olha, você precisa, meu irmão, minha irmã, de pedir ao Senhor que mande na sua vida pessoas que te ajudam. Você tem que parar de ficar envolvido com gente que só atrapalha a sua vida, amigos que só te levam para o caminho do mal, parentes que só aproximam de você quando estão com problema. Como você vai dar bons frutos se você está ao lado de sanguessuga? Você não encontra ao seu redor pessoas que te motivem. Você quer fazer uma boa ação, só gente te criticando e colocando porém. Será que vai dar certo? Eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa de gente que te empurra para frente, não para trás. Você precisa de gente que te joga para cima, não para baixo. Você tem o poder de escolher quem você quer perto de você. Se você olhar para os seus amigos, você vai ter uma condição de perceber qual o nível das coisas que você está buscando. Por exemplo, se você for observar, eu só tenho amigo fofoqueiro, o que você vai concluir? A sua vida gira em torno de pessoas que só se preocupam com a vida do outro. Padre, todos os meus amigos são pessoas que gostam de gole. Todos os meus amigos, mas bebem igual uma égua. O que você está mostrando? Os seus amigos são pessoas que não têm propósitos sérios na vida. Você tem que procurar para perto de você trabalhadores, pessoas que ajudem você a produzir bons frutos. Você tem que procurar evitar a presença de gente que fica o dia inteiro te criticando, pessimista, o dia inteiro dizendo: nossa, que vida chata, nossa, que tempo ruim. Procure estar perto de gente que te faça sentir bem. Até mesmo em relação à mídia, olha para mim, isso é importante. Evite canais, evite programas, evite jornais que fiquem o tempo inteiro falando dessa droga chamada coronavírus. Ninguém aguenta isso mais. Isso deprime você. Por que você não liga numa canção nova? Por que você não liga numa TV século 21? Por que você não liga o seu rádio no programa do Padre Wagner? Vai atrás de quem te joga para cima. Vai atrás de quem melhora a sua qualidade de vida, porque você tem que produzir frutos. Mas enquanto você ficar perto dos parasitas, eles vão murchar seus frutos. Por isso Jesus diz: pedir ao dono da messe que mande mais trabalhadores. Jesus estava se referindo aos apóstolos, mas Jesus também pode estar se referindo aos seus amigos. Pedir a Deus então que mande amigos que prestam para você. Você que está solteira, todo namorado que você encontra, toda namorada que você busca, só sabe aproveitar de você, escorar em você. Pede a Deus: Deus, será que não tem um homem que presta nesse mundo? Manda esse sujeito para a minha vida. Você que está sem amigos, todos os seus amigos são
folgados, exploradores, interesseiros, falsos. Pede a Deus. Deus tem o poder de transformar a sua colheita. Deus tem o poder de fazer os seus frutos secos se tornarem abundantes. Mas sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar de ajuda, de alguém para ajudar você a colher esses frutos, a cuidar desses frutos. Daí a importância dos padres. Os padres, eles foram colocados por Deus na sua vida para te ajudar a produzir bons frutos. Daí a importância da igreja. Por que você tem que ir na igreja? Porque a igreja coloca adubo na sua árvore para você produzir mais. O que eu, nesse momento, estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando colocar adubo na sua vida para você ter mais entusiasmo de produzir frutos. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Então, meu irmão, que você não só peça a Deus que mande trabalhadores para a plantinha da sua vida, mas que você seja uma dessas pessoas na vida de alguém. Já que nós viemos para produzir frutos, que o nosso fruto seja abundante e que nós ajudemos outras pessoas a terem frutos assim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.